Olá, sejam bem-vindos à aula 2. Hoje nós vamos conversar sobre o marketing de conteúdo e a produção de conteúdo. Eu sei que para muitas pessoas é muito difícil criar os conteúdos. Primeiro por não ter ideias ou também por faltar tempo, e eu vou ajudar hoje um pouquinho vocês para vocês já colocarem em prática e conseguirem ir dando um passo para frente. Primeiro a gente tem que entender o porquê que a gente faz o marketing de conteúdo. O que isso significa, afinal? Significa que a gente não vai ficar chamando o paciente para consulta, então agende aqui seu horário, venha para consultar comigo. Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai mostrar os nossos conhecimentos através de um conteúdo de valor. Então, quando você produz um conteúdo de valor nas suas redes sociais, as pessoas, elas começam a te enxergar como uma autoridade, e aí elas vão confiando em você. E a gente só compra de quem a gente confia. Por isso que a produção de conteúdo de valor é tão importante. Mas isso pode parecer simples ou não, né? Se você não tem uma organização, pode ser mais difícil. Por isso que eu sempre bato na tecla com vocês, eu sempre ensino isso para vocês, vocês vão me escutar falando muito disso, sobre a organização. Por quê? Sem organização, é muito difícil você ter constância. Durante um atendimento ou outro, durante o paciente, na hora do almoço, à noite, logo cedo, né, logo que acorda antes de trabalhar, isso vai ficando muito corrido. E aí você não consegue, você se atrapalha, você se embaralha ali e não consegue criar o conteúdo e não consegue ser constante. E isso, gente, você acaba ficando muito frustrado, né? Quando você não consegue manter ali a sua frequência de postagens. Então, se você tiver tudo organizado, fica muito mais fácil. Tire um tempo para isso. Não tente fazer dessa maneira que eu te falei, na correria, entre os atendimentos. É muito sofrido. Então, realmente, tire um tempo para isso. Vá lá, escolha da sua agenda, tira uma manhã a cada 15 dias, ou, por exemplo, tira um dia do mês e aí você vai produzir todo o conteúdo. Deixe tudo pronto. Escreva o que você quer falar, escreva sobre o que vai ser aquele dia, então vai ser Reels, vai ser foto. Pegue um calendário e vá montando tudo isso. Fica muito mais fácil, você consegue ser muito mais constante e aí você vai ficando muito mais confortável. No mês seguinte, repete. Vocês vão ver que passa muito rápido o tempo. Você fala, nossa, já postei tudo. Exatamente, repete. Por quê? A produção de conteúdo, ela vai fazer parte do nosso trabalho, certo? Então, ali você vai ter o tempo na agenda. Falo, vai lá, pede para a secretária, tira o horário na agenda para você realmente ter o tempo para aquilo. Então, todo dia X do mês é dia de eu produzir conteúdo. Isso vai se tornando muito natural e vai fazendo parte da sua rotina. Quando eu comecei a me posicionar aqui nas redes sociais, a primeira coisa, antes de abrir o Instagram, então antes de eu abrir minha conta profissional, eu falei, eu já vou deixar tudo organizado, pelo menos um mês de post. Então eu escrevi tudo, eu peguei um papel e fui escrevendo tudo que vinha na minha cabeça de ideias, de como eu ia fazer, de assuntos. Eu fiz isso. E na época eu não tinha ninguém para me orientar como que eu ia fazendo. Daí depois do papel, eu fui lá e passei pro computador. Eu abri, gente, um PowerPoint e fui colocando lá 30 dias lá, abri certinho, sabe, os slides e fui colocando, então esse dia eu vou falar sobre fio dental, esse dia eu vou falar sobre escova de dente. Como era tudo muito novo, eu não sabia como me organizar. Hoje em dia já existem ferramentas que facilitam muito a nossa vida, como por exemplo o Trello, o Estúdio de Criação, que é uma ferramenta do próprio Instagram, do próprio Facebook, que você consegue conectar o seu Instagram também. Então, isso vai ajudando aí a gente a ser mais organizada. Se você achar mais fácil escrever num caderninho, escreva. Não tem problema o como você vai se organizar, certo? O importante é você se organizar. E também, né, gente, o que mais a gente tem de dúvidas, o que mais me perguntam é como ter ideias para criar conteúdos. Gente, quantos pacientes você atende por dia? Que seja um. Esse paciente, ele te pergunta alguma coisa na maioria das vezes, tá? Falo, na maioria das vezes os pacientes tiram dúvidas. Mas Camila, essa dúvida, ela é muito bobinha. Não é. Nada é muito bobinho. Por
Porque o paciente ele é leigo, ele não sabe o que a gente sabe. E a dúvida dele pode ser a dúvida de outra pessoa. Então, eu vou dar um exercício aqui para vocês. Pega essa semana e pega um caderninho e coloca lá do lado da sua mesa, do seu escritório, da sua mesa de atendimento. E anote durante uma semana todas as dúvidas que surgirem dos pacientes. Por mais bobinha que você ache que ela é. Anote tudo, mesmo que tenha dúvidas repetidas. Por quê? Anote do jeito que o paciente te pergunta. Então, um paciente vai te perguntar: doutora, como que eu passo o fio dental? E o outro vai te perguntar: doutora, qual é a melhor maneira de passar o fio dental? Veja que são perguntas, né, sobre a mesma coisa, sobre o mesmo assunto. A resposta vai ser a mesma, mas são feitas de maneiras diferentes. Anote tudo. Depois de uma semana, eu quero que vocês venham me contar quantas perguntas tiveram. Mesmo que vocês atendam poucos pacientes, não importa, vão surgir perguntas ali. E ali, gente, nesse caderninho, já é um começo aí para a sua criação de conteúdo. Aqui eu já dei 2 exemplos sobre o mesmo assunto, como você pode falar de maneiras diferentes. E, se possível, você pode usar ainda aquelas perguntas exatamente do mesmo jeito que o paciente perguntou. Por quê? Quem vai ler aquilo pode se identificar, pode ser aquela dúvida. Então ali você já tem um monte de ideias para você começar a criar os conteúdos. Outro lugar para você ter ideias de conteúdos é o Google, gente. Quantas vezes você acessa o Google por dia, né? Então as pessoas buscam coisas ali. Pense, qual que é a sua área de atuação, né? Sobre o que você quer falar. Vá lá e procure no Google. Ali vão aparecer coisas que as pessoas estão buscando também. O Google Trends também, que é uma ferramenta do Google, é um site do próprio Google, você consegue também ver a tendência do que você está pesquisando. Outro site, YouTube. Coloque lá, por exemplo, eu faço odontopediatria. Coloque lá, você pode até colocar odontopediatria e veja o que tem, e aí você vai começando a ter ideias. Tudo, né, que a gente tiver de ideias, anote. Pega o bloco de notas do celular, vá anotando, faça ali uma pastinha para você e vá anotando as ideias para você não esquecer depois. Então vai dando uma olhada ali no Google, no YouTube, nesses sites de buscas que são muito procurados. As pessoas buscam ali diariamente. Gente, não é para você copiar, é para você se inspirar. Então você vai ver um vídeo e fala, legal esse vídeo sobre esse assunto. E aí você vai fazer da sua maneira. Por quê? Ninguém faz, né, os conteúdos como você. Quando você cria o seu conteúdo, você ali está mostrando a sua personalidade, o seu jeito de ser, quem que você é, como que você explica sobre aquele assunto, e aí você vai criando a conexão com as pessoas. Por isso que é importante você mesma criar os seus conteúdos. Então, pense que a pessoa que vai ler aquilo é como se ela estivesse te escutando. E quanto mais ela te conhece, mais isso vai sendo real na cabeça, né? Quando a gente conhece uma pessoa e a gente lê um texto dela, na maioria das vezes é como se ela estivesse falando pra gente. E aí você vai criando os seus conteúdos. Outro lugar, né? Outro site chama Answer the Public, que é um site que você pode jogar lá uma palavra, né? Ou 2 palavras ali para você buscar o que as pessoas estão procurando. Então, nesse site, gente, é uma infinidade de ideias. Ele te dá o como, o porquê e outras diversas frases aí também. É muito interessante. Dê uma fuçada que eu acho que assim vai abrir a cabeça de vocês para a criação de conteúdo. Então, gente, aqui como eu falei anteriormente, temos diversas ferramentas, opções para a gente começar a estimular a nossa criatividade. Quanto mais a gente procura ser criativo, mais a tendência é você ter mais ideias, a tendência é você estimulando a sua criatividade. Por exemplo, tá vendo uma série, um filme, lendo um livro, deu um insight na cabeça, já anota. Porque você vai ver, você começa a achar ideias onde você nem imagina, né? Se fosse, nossa, isso pode me trazer uma ideia nova, um formato novo. E, por exemplo, Camila, mas eu já fiz todos os conteúdos possíveis, já escrevi sobre tudo, e agora o que eu faço? Você pode repetir conteúdo, sem problema nenhum, certo? Você pode falar sobre o mesmo assunto de diversas maneiras, de diversas abordagens.
utilizando também diversos formatos do Instagram. Então, por exemplo, fez um conteúdo em vídeo, faça ele agora em story, ou faça numa publicação com uma foto, faça um Reels. E aí assim você vai mesclando, você vai diversificando. Por isso que é interessante a gente entender os formatos do Instagram, para que serve cada formato do Instagram, para você conseguir criar conteúdos em cima disso, para você conseguir atingir aquele público com aquele formato. Cada formato tem um objetivo. E aí quando você entende isso, você fala, então eu vou criar mais desse formato, mais desse, você vai ajustando. É importante a gente diversificar os formatos. Então, por exemplo, não ficar fazendo só Reels, não ficar fazendo só fotos, ter também vídeos é importante, fazer stories todos os dias. Por quê? Porque aí você vai atingir diversos patamares ali, né, de públicos, até de consciência de públicos. Existe uma coisa que chama funil de conteúdo e funil de vendas. Então, cada, parte desse funil serve para um tipo de objetivo. Então, começo de funil são conteúdos mais atrativos para chamar mais o seu público. Meio de funil é para você educar o seu público. Então, para você criar conteúdos ali, educando, ensinando o seu público, né? E o fundo de funil são conteúdos para conversão, que é onde a gente vai trabalhar na venda, né? Que no nosso caso é atrair o paciente para o nosso consultório, para ele se consultar com nós lá no nosso consultório e lá a gente terminar de fazer essa venda. Então, tudo começa aqui como que você vai se posicionar nas redes sociais. Por isso que você tem que entender os formatos, como que você vai criar, o que o seu público aceita melhor. Às vezes o seu público-alvo, ele prefere consumir mais um tipo de formato. Não é que você vai deixar de produzir um outro tipo. Por exemplo, o meu público gosta de consumir conteúdos em formato de Reels. Você não vai ficar fazendo só Reels, você vai mesclando. Mas sim, você vai dar uma atenção especial para aquele formato. Entende? Então, gente, a produção de conteúdo, os formatos, a gente entender o nosso público, isso tudo faz parte do nosso marketing de conteúdo. Aqui no Instagram você consegue ser assertivo com o seu público, com a sua entrega. Por exemplo, é diferente de você anunciar num jornal. Na televisão realmente você vai conseguir atingir um número maior de pessoas. Mas aquelas pessoas, elas são realmente qualificadas para comprar os seus serviços? São aquelas pessoas que você deseja atrair para o seu consultório? Porque a gente não vai conseguir atender todo mundo, gente, nem é essa a ideia. A ideia aqui é você definir quem você quer atrair e aí você vai produzir conteúdos para essas pessoas. Para aí, dessa maneira, com conteúdo de valor, você começar a atrair as pessoas certas para o seu consultório. Então, por isso é importante você determinar quem é o seu público-alvo. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém, gente. Então, você precisa ter clareza com quem você quer falar. Percebe? Quando você anuncia na TV, igual eu dei exemplo aqui, isso aqui você vai acabar falando com todo mundo e não vai atrair ninguém. Aqui não. Você vai fazer essa escolha e você vai ver que é muito mais assertivo, que os resultados, eles vêm quando você tem isso bem claro, quem que você deseja atrair. Assim como também você precisa escolher uma área de atuação. Por quê? Não dá para você ficar falando sobre, hoje você fala sobre implante, amanhã você fala sobre odontopediatria, depois de amanhã você fala sobre ROF e depois de amanhã você já está falando sobre ortodontia. Vira uma feira livre. As pessoas também não conseguem se conectar. Por isso que a gente vai fazer uma escolha de nicho também. Quando eu comecei a criar conteúdo para as redes sociais, eu trabalhava em 2 cidades. Eu trabalhava em Campinas e em Itatiba. E eu falei, não, eu preciso começar a me posicionar no digital. Hoje em dia tudo está na internet. Tudo. Padaria, tudo, gente, que você imagina está na internet. Quantas vezes você não entra no Instagram para dar uma olhadinha ali numa viagem, num hotel que você vai, ou mesmo para uma compra, você entra ali no Instagram da loja, vê as roupas, vê o que as meninas estão falando, né? Vê se a roupa fica boa no corpo. Eu faço muito isso, porque eu sou muito miudinha. Então, eu entro numa loja que eu gosto e vejo ali se tem alguma garota parecida, né, comigo, pra ver se vai dar certo. Às vezes eu chamo as meninas por direct e falo, olha, serve pra uma pessoa bem pequena?
Aí elas já me falam, não, depende, você usa quanto? Daí eu falo, não, então essa não vai servir, mas essa aqui serve. Então, o Instagram, eu sabia que eu também precisava estar ali. Porque se todo mundo tá no Instagram, inclusive o meu paciente diariamente, eu também precisava estar aqui. E aí eu comecei, me dividia em 2 cidades, em 3 consultórios e comecei a produzir os conteúdos. E, gente, eu colhi e colho até hoje os frutos disso. Eu falo, eu virei a chave da minha carreira. Eu comecei até a me ver diferente. Falar, eu preciso me posicionar de uma maneira diferente. E aí, isso foi uma construção. E hoje em dia, muito dos meus pacientes, se eu não falar, a maioria dos meus pacientes, vem pelas redes sociais. Então, você também pode construir isso, certo? Eu falo, a gente dá um jeitinho. Quando a gente quer e quando a gente aprende, quando tem alguém para direcionar a gente, que é o que eu vou ensinar aqui para vocês. Como que você faz para otimizar o tempo? Eu ficava, gente, às vezes de domingo, um tempão quebrando cabeça, como que eu ia fazer isso daqui, esse post, por que ficava melhor e tudo mais, o que era importante para o meu público-alvo. E eu tô aqui para ensinar vocês, porque quando a gente vai consumindo muitas coisas, muitas informações aqui nas redes sociais, às vezes a gente fica mais perdido, né? Falou, você vê aqui um conteúdo aqui, você vê outro conteúdo aqui, e aí você assiste uma live e nada junta na sua cabeça. Aí você fala, não, é muita coisa e acaba não saindo do lugar. Então, eu tô aqui para falar hoje para vocês que é possível sim você introduzir o seu Instagram, suas redes sociais dentro do seu trabalho. Quando você passa a enxergar isso como seu trabalho, por exemplo, na época eu não entendia que eu precisava tirar um tempo para produzir os conteúdos. A partir do momento que eu comecei a riscar um período da agenda para isso, flui muito mais. Porque eu penso, esse tempo, né? Você vai pensar assim, Camila, mas esse tempo vai ser perdido. Não, ele não vai. Porque você vai captar os pacientes certos para sua cadeira. E aí sim você vai ter mais tempo. Porque aí você vai atender da maneira que você quer, com os pacientes que você quer. Então, vale a pena você investir nesse tempo para colher os frutos que são os pacientes vindo através das redes sociais. Então, olhe para sua agenda, fala, o que eu posso otimizar na minha agenda? Às vezes, abrir mão de uma coisa é dar um passinho para trás para você conseguir dar 2 para frente. Eu entendo que dá medo, mas vá aos poucos, vá no seu limite e comece a aparecer nas suas redes sociais, a mostrar o seu trabalho para as pessoas. Então, assim, quem que é você? Com o que você trabalha? A gente não está todos os dias lá no consultório? Então é isso que você vai mostrar, sem ter medo de ser repetitivo, gente. Falo, quando o conteúdo é bom e ele atrai, né? Quando a gente fica, às vezes a gente fica viciado numa blogueira, por exemplo, né? Numa influencer, por quê? Ela está produzindo conteúdo pra gente. Então, quando você entende o seu público-alvo e você aprende a criar conteúdo para essas pessoas, elas vão querer cada vez mais consumir os seus conteúdos. E aí não fica chato. Você vai perdendo esse medo. Você vai ver, as pessoas inclusive vão te pedindo, né? Elas vão falando, você vai se tornando acessível. Eu falo assim, o nosso contato com o paciente, muitas vezes ele já começa ali nas redes sociais. Então seja acessível, né? Quando você abrir uma caixinha de perguntas lá no Story, responda a caixinha de perguntas. E ali vai começando o relacionamento e a confiança. E como eu falei pra vocês lá no começo, a gente compra de quem a gente confia. Mesmo que não seja o produto mais barato. Entende? Porque aquilo é tão importante pra gente, a gente confia tanto, né? A gente vê valor naquilo, né? Em qualquer coisa que seja, um produto, por exemplo. Por que você escolhe comprar um iPhone? Não é porque ele é o mais barato. Às vezes ele nem é o melhor, né? Dizem aí que tem a câmera de uma outra marca que é melhor, mas você compra pelo status de você estar fazendo parte da Apple, da comunidade que a Apple criou. E é por isso a gente também vai fazer essa construção da nossa marca, para a gente ser a única opção do nosso paciente, para ele estar tão conectado com a gente, com a nossa marca, entender o valor, né, que a gente passa nos nossos tratamentos, né, da nossa consulta, da valorização ali, da transformação que a gente causa na vida deles, né, com os nossos serviços, que ele vai querer escolher você, ele não vai ter dúvida, entende? Então isso tudo, esse posicionamento, tudo começa com a criação de conteúdo e com o nosso posicionamento. Gente, o que eu falo para vocês evitarem de postar? Foto de agulha, foto de dente extraído, doença periodontal, certo? Por quê? Isso, né? Tudo que você posta é conectado a você.
inconscientemente, conscientemente, as pessoas vão ligar aquilo a você. Então, por exemplo, quando você passa lá um dente extraído, o que aquilo significa na maioria das vezes? Por mais que ele esteja limpinho, que ele não esteja cheio de sangue, é uma parte do corpo da pessoa que está extraída, né? Querendo ou não, é isso que significa, né? A gente tirou a parte do corpo da pessoa e, por qualquer motivo que seja, e ele está lá em cima da bandeja e você está tirando foto disso e mostrando para o paciente. Veja, percebe que não é legal. Toda vez que você for postar alguma coisa lá de dente extraído, sangue, retalho, mostre para alguém que não é da área, alguém que é leigo, e veja a cara que essa pessoa faz. Na maioria das vezes é uma cara de repulsa. Eu mesmo, que sou dentista, não me agrada muito ver retalho aberto, doença periodontal, na minha hora principalmente de lazer. Falo, quando as pessoas estão no Instagram, a lazer, gente. Sabe, na maioria das vezes elas estão ali para descansar, só para rolar o dedo. Então assim, imagina por hábito, né? A gente fica ali. Então imagina ela rolando ali e aí vê um dente extraído. Nossa, essa dentista. Às vezes é inconsciente, ela já passa rapidinho. Entende? Então é por isso que a gente não vai postar esse tipo de conteúdo que causa repulsa nos nossos pacientes. Porque a gente não quer que eles associem dor, desconforto. Às vezes eles têm nojo com a gente. Não, a gente quer trazer felicidade, bem-estar, renovar a autoestima, o sorriso. É isso que a gente quer trazer. Eu sei que logo que a gente se forma, a gente tá louco pra tirar aquela foto com a carpule. Eu também já fiz isso, eu também tirei foto com a carpule. Mas o paciente ele não quer ver a sua carpule cor-de-rosa, azul, né, que a gente se sente super poderosa, que agora a gente é doutora e tudo mais. Não, não é assim que a gente vai demonstrar, né, mostrar com que a gente trabalha, certo? A gente pode fazer essa abordagem de uma maneira totalmente diferente, que vai atrair muito mais as pessoas. Então, você que vai escolher como que você vai se comunicar através dos seus conteúdos, né? Através dos seus vídeos, através dos seus stories, através das suas fotos. Como que é a sua escrita, como que é a sua fala, você é mais calmo, você é mais sério, não, você é mais agitado, você é mais extrovertido. Isso a gente vai passar para criar conexão com as pessoas, para as pessoas irem se identificando com você. Assim como também você pode ir criando uma maneira de se comunicar. Por exemplo, usar um vocativo, chamar o seu público-alvo pelo nome. Então, o que seria o nome do meu público-alvo? Por exemplo, você é odontopediatra, você chama mamães, papais, responsáveis, eu não sei. Isso é você que vai criar o que faz sentido para você, certo? Porque isso você vai criando uma personalidade, uma construção de marca pessoal. Quem você é? Como que você vai se comunicar com essas pessoas? Então isso tudo, gente, vai fazendo parte aí do seu posicionamento aqui no digital. Assim como também você vai definir como que você não vai se comunicar. Então, por exemplo, você vai ter uma postura, você não vai falar tão assim, fofinho e bonitinho, certo? Se isso não fizer sentido pra você. Se fizer sentido, tudo bem. É você que vai definindo, você que vai fazendo essa construção. Qual imagem você quer passar para as pessoas? A gente já conversou aqui sobre o que a gente não vai postar. Então, dente extraído, dente periodontal, dor, isso a gente não vai, porque associa a gente. Assim como a nossa postura também vai ser associada. Nas fotos que a gente posta, como que a gente sai, como que a gente olha para o paciente, né? Então você posta uma foto com o paciente, como que você está olhando? Qual é a fisionomia do paciente? Ele está feliz, ele está triste, ele está indiferente naquela foto? Tudo isso vai comunicar. Então a gente vai ter que ir pensando sobre isso. Assim como que não vai comunicar. O que você não quer trazer para cá? Então eu não vou falar sobre futebol, não vou falar sobre política, não vou falar sobre novela. Você não precisa escancarar, virar para as pessoas e falarem: gente, eu não vou falar sobre política, tá? Não precisa. Você simplesmente não fala e tá tudo bem. Você que vai trazer os temas e a maneira que você vai querer abordar cada tema aqui no seu Instagram. O foco principal é a odontologia, são os seus serviços, é com que você trabalha. Esse é o foco principal. E aí você vai construindo como que você vai fazer isso. É importante também para a gente criar esse relacionamento com as pessoas, a gente aparecer, a gente falar um pouquinho da nossa vida pessoal, para as pessoas saberem quem é essa dentista.
e se conectarem cada vez mais, entenderem quem está por trás daquele jaleco. Porque atrás, né, por trás desse jaleco, a gente é um ser humano, gente. Então, de humano para humano, é muito mais fácil essa conexão. Que nem, por exemplo, os grandes magazines. Magalu, por exemplo, tá trazendo a Lu lá da Magalu para tentar ficar mais perto do público, para humanizar a marca. Entende? Então, gente, essa é a construção. Seja a protagonista do seu Instagram, né, do seu consultório. Tome as rédeas, se posicione no digital. Você tem que estar posicionado no digital, senão você praticamente não existe. Hoje todo mundo procura tudo aqui nas redes sociais, nas redes de buscas. Então, eu quero ensinar mais para vocês sobre isso. Hoje a gente tem pouco tempo e eu vou deixar um PDF liberado para vocês dessa aula, certo? Um exercício para vocês já colocarem em prática e já começarem aí a mudar ou aprimorar o que vocês já estão fazendo ou até mesmo começar. Para vocês terem esse PDF, é só vocês se inscreverem no link aqui que está abaixo aqui na descrição, colocar o e-mail e o nome que vocês vão receber por e-mail. Certo, gente? Então, boa noite e até o próximo encontro.